Betel, mas mais na parte final, porque este aqui é um mês especial, todos os dias são especial pela graça de Deus, todos os dias são dias maravilhosos, todos os anos, todos os meses. Porém, outubro nós temos o mês da Reforma, porque lá em 1517, Martinho Lutero, ele no dia 31 de outubro, pregou 95 teses, e essas teses mudou a igreja. Não mudou assim no sentido de que, olha, vai ser tudo diferente deste momento em diante, mas foi toda uma conquista, foi todo um trabalho. Então eu queria vou dividir a nossa fala em 3 fases, né? A primeira fase nós vamos falar sobre a importância da reforma nos dias de hoje, lembrando do início da reforma e por que ela é importante no dia de hoje. Também nós vamos falar sobre as 5 soles, né? Que somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus damos glória. Eu vou me deter um pouco mais na questão da fé. E por fim eu vou falar como que Betel foi feito, como que Betel foi construído através de fé, da fé de pessoas que Deus levantou para que a gente tivesse Betel e Betel Casas Lares e outras espalhadas por este Brasil, tá? Então vamos começar. A cada tópico que a gente falar, eu vou citar um texto. E o primeiro texto, se vocês puderem acompanhar, ele está em Romanos 1, do verso 17, do verso 16 e versos 17. Então, Romanos 1, 16 e 17, que diz assim, se os irmãos quiserem ficar em pé para ouvir da palavra, pode ficar também. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos repetir? Mas o justo viverá pela fé. Pode sentar. A reforma da igreja, ela não começou e nem terminou com Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um expoente, foi quem deu uma voz muito forte naquele momento contra tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, tudo aquilo que não servia para a pessoa estar próximo ou se ligar a Deus. Antes vieram outros reformadores, depois houveram outros reformadores após, portanto foi todo um processo, mas a gente vai se deter um pouco mais em Martinho Lutero, porque dele saiu também, além das 95 teses, saiu outras formas de cultuar a Deus, outra forma de liturgia. E depois eu quero entrar mais na parte, o porquê é importante, como se faz necessário hoje nós continuarmos a reforma. A reforma não terminou, ela não acabou, ela ainda continua. E a gente vai falar um pouquinho o porquê da reforma. Lembrando de Martinho Lutero, ele nasceu numa família pobre, depois o pai trabalhava na parte de cobre e acabou ficando rico, mas ele nasceu numa família pobre e logo cedo ele já foi estudar, conhecer a literatura. O pai queria que ele fosse advogado, ele entrou para fazer filosofia e a vida foi indo e ele estudava muito, ele lia muito, ele gostava de ler. Só que ele
ainda não tinha acesso à palavra, não tinha acesso ao que hoje chamamos de Bíblia. Ele não tinha acesso a isso daí, porque a igreja daquela época não dava esse livre acesso. Nós também não tínhamos a facilidade da Bíblia impressa, tinha sérias dificuldades para se ter a Bíblia. Mas ele perseguia o conhecimento e num dia voltando de uma viagem, caiu uma chuva tremenda e um raio caiu perto dele, isso incomodou, isso tremeu o ser dele, e quando ele voltou para a faculdade, a universidade que ele fazia filosofia, e ao lado tinha um convento, ele saiu da universidade e se matriculou no convento, e no convento ele permaneceu. E ali ele teve o primeiro contato com a Bíblia, com a palavra, só que não tinha assim tanta facilidade, até que um dia ele ganhou uma Bíblia, e aí ele começou a estudar. Ele entendia do grego, ele entendia do latim, então para ele não foi difícil, só que ele ficou extremamente incomodado. Aquelas palavras, e essa palavra que nós lemos aqui, o justo viverá pela fé, ficou para ele marcada de uma forma muito forte. Ele tremia, ele se sentia incomodado, puxa vida, é complicado, como que eu vivo a minha vida do jeito que eu vivo, e Deus me apresenta essa palavra, o justo viverá pela fé. Ora, não tem as indulgências papais? Ora, não tem a pregação feita em latim, que o povo nem entendia? Como que eu posso pensar que isso é alguma coisa que me dói? Não deveria. Eu deveria, talvez, continuar sendo aquela mesma pessoa, lendo ali, vivendo ali, e não se incomodando com nada, mas aquilo incomodou de tal maneira que um dia ele falou: olha, as coisas não são bem assim como parece. Se o justo viverá pela fé, eu também tenho que viver pela fé. As pessoas têm que entender que é preciso viver pela fé. As pessoas precisam entender o que é fé. As pessoas precisam ter acesso à palavra. As pessoas precisam entender da graça. As pessoas têm que ter um encontro com Cristo. As pessoas têm que louvar tão somente a Deus. E aí ele vai e prega as 95 teses. E eu digo para vocês que hoje a reforma não terminou. A reforma ainda continua. Porque as coisas mudaram, o mundo mudou, as pessoas mudaram, porém nós temos que manter a nossa integridade como cristão reformado, presbiterianos. Nós temos que manter essa força que vem de Deus, essa coragem que vem de Deus para manter a nossa fé, a nossa palavra. E eu quero citar algumas coisas de hoje que fazem com que a gente tenha que realmente manter a reforma da nossa igreja. Uma das coisas é a mídia. Hoje, a pessoa que não tem acesso à mídia dá a impressão que ela é analfabeta, né? E existe até o termo analfabeto digital. Mas nós temos que tomar cuidado. E eu quero lembrar também, na minha palavra, que Jesus disse que nós devemos separar o joio do trigo. A semente lançada, a colheita ainda não é vindoura, mas vai crescendo, e o trigo se parece muito com o joio. E aí vai chegar um momento em que vai ser feita a colheita, e na colheita há a separação do joio e a separação do trigo. Então, dessa maneira, a gente tem que também ter cuidado. Através da palavra, nós temos que ter discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é bom. Então eu digo para vocês o seguinte: hoje a mídia, ela corrompe, ela corrói, ela deturpa, ela se faz parecer a palavra.
Nós temos hoje também a chamada inteligência artificial, que ela diz tudo que nós queremos conhecer, mas nem tudo é verdade. Na antiguidade se falava muito do oráculo de Delfos, onde as pessoas iam lá e saber o destino dela. Isso era uma prática grega, uma prática romana. E hoje a mídia parece que é também parecida, assim, muito idêntica àquele oráculo da antiguidade, que as pessoas vão lá buscar conhecimento, buscar aquilo que é bom para ela. E eu conversando até com a minha esposa, ela não pôde estar aqui, ela está com um pouco de dor nas costas, né? A idade vai chegando, então, e conversando com ela, a gente falando assim, olha, tudo que vem para nós, nós temos que ter o cuidado. Não dá para aceitar tudo que vem de graça. Nós temos que olhar na palavra e verificar se na palavra ela concorda com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Se ela não concordar, tem alguma coisa errada. Se ao ler a palavra e ver que as nossas atitudes estão diferentes, nós temos que repensar, nós temos que rever. Então, a mídia é um perigo e nós temos que estar atentos. A igreja tem que estar atenta. A igreja não pode ficar de olhos fechados. Outra coisa são chamados influencers, os influenciadores, ou coaching, chamado de os técnicos. São perigosos. Hoje nós temos muitos deles enriquecendo por conta da fé das pessoas. Então eles vão e falam, e olha, você tem que colaborar, e a gente vai crescer, e todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ficar próspero, e vai ser uma maravilha, vai ser para todo mundo. Aí eles postam lá, ele põe lá nas redes sociais aquele carro maravilhoso, Ferrari, Audi e tudo mais, e as viagens, né, para tudo quanto é lugar do mundo, né, fotos lá na pirâmide, e fotos em Dubai e tudo mais, né, e também as mansões maravilhosas, enquanto os influenciados têm que pegar o ônibus, muitas vezes nem o ônibus consegue pegar, e vai a pé, e a vida é dura, é complicado, né? E aí ele recebe a chamada má influência, a má influência. E também não poderíamos de falar das chamadas indulgências modernas. Eu lembrei de um caso de uma senhora que trabalhava conosco. Eu trabalhei muito tempo na Telesp, e ela tinha 2 problemas. O filho e a filha entregues à droga. Filho e a filha vivendo um momento terrível em consumo de droga. E aí, ela muito sentindo dor, a mãe sente essa dor, essa angústia, esse momento terrível na vida, a mãe sente. Mas ela acabou buscando uma coisa mais complicada ainda, que foi o seguinte: na igreja que ela frequentava, inventaram lá a muralha de Jericó, feita com tijolos de isopor. E aí disseram para ela: olha, você vai lá, você derruba a parede de Jericó, né, as muralhas de Jericó, e aí você vai se livrar dos problemas. Olha que maravilha, é tão fácil, né? Olha, sair lá, dar um chute lá, derrubar. Só que tinha um detalhe, tem um pedágio. Tem um pedágio. Na época, há uns 15, 20 anos atrás, R$500 para poder derrubar as muralhas de Jericó. E aí, o que acontece? As pessoas que inventaram isso daí não estavam preocupadas com o problema dela, estava preocupada em encher o bolso.
Então temos que ter cuidado com esses tipos de indulgência, porque na época de Lutero, ele foi condenado pela igreja. Por quê? Porque ele não aceitava que se pagasse pela graça. Ele não aceitava que o Papa, que era na época Leão X, fizesse dinheiro com a fé do povo. Ele não aceitava. E ele então foi contra e foi excomungado da igreja. Mas para ele tudo bem, porque ele aceitava até ser morto de alguma forma pela igreja. Porém o Senhor foi com ele muito gracioso e não permitiu, e ele morreu de uma forma tranquila, orando. E eu queria lembrar sobre a questão da oração. Martinho Lutero lia muito a Bíblia, mas contam os historiadores que ele chegava para ler a Bíblia, ele ficava às vezes 5 horas orando, e às vezes eu nem 5 minutos, 5 horas se preparando para meditar na palavra. Isso é maravilhoso. Então, quando ele ia meditar a palavra, ele já estava agraciado pelo Senhor, porque ele já teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor. E eu quero terminar essa primeira parte lembrando de uma música. Ele também era compositor. Ele mudou como eu falei para vocês no começo, ele mudou a forma litúrgica, colocando música, colocando a pregação na linguagem que o povo entendia, não era mais no latim. E aí mais para frente eu vou contar também uma experiência em Betel sobre a questão do latim, mas era mais para frente. Então ele mudou e ele fez uma música chamada, que nós todos conhecemos, né? Ou a maioria conhece, Castelo Forte, que diz assim, só a primeira parte: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus e a sua amada igreja. Esta igreja aqui, neste bairro, é a igreja amada do Senhor, e Ele a defende. Amém, né? O Senhor está consagrando esta igreja para o bairro. O Senhor está mostrando para o bairro que aqui tem pessoas amadas por Deus. E essa igreja é uma igreja amada por Deus. Amém. Quero passar agora à segunda parte, que é o texto de Efésios 2, de 8 a 9. Podemos ficar sentados mesmo? Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como a gente falou há pouco, a reforma ela continuou. Na verdade, não foi Martinho Lutero que colocou os 5 somente, e sim veio depois, na continuação da reforma. Então nós temos somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e somente vamos dar glórias a Deus. Maravilha, a Deus. A questão que é colocada da fé, e nós hoje cantamos uma música Rompendo em Fé. Nós muitas vezes pensamos na fé como aquela que remove montanhas, aquela que abre o mar. Pensamos na fé naquela situação de andar sobre as águas.
tudo é possível pela fé. Porém, há coisas mais simples que a fé resolve. Há coisas do nosso dia a dia, coisas particulares, há coisas do íntimo que a fé resolve. A fé em Cristo Jesus, ela é uma graça dada para quem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus esteve lá no madeiro, crucificado, e foi isso feito por nós. Então a fé, ela é aquela busca incessante de ter a Cristo no seu viver, no seu interior, no seu dia a dia, nas suas coisas, no que é mais simples da sua vida. Porque o mais difícil, o mais complicado, com certeza virá também para ser solucionado no momento certo, na hora certa, no momento de Deus. Às vezes nós ficamos entediados porque o momento não chega. Mas o momento não é nosso, o momento é de Deus. E se não chegou de alguma forma, é porque há motivos para isso. Motivos que muitas vezes nós não conhecemos, mas há motivo para isso. E outra coisa sobre a questão da fé é que, veja só, Jesus foi muito questionado a respeito da lei. Quando menos esperava, vinha lá os fariseus, os escribas, sacerdotes, questionando Jesus sobre a lei. E Jesus cumpriu toda a lei. Ele não deixou de cumprir. A lei que Jesus dizia que era feita pelos profetas, que estava em todo o Velho Testamento, Jesus cumpriu e não deixou que passasse uma única vírgula. Porém, vamos entender que a lei era aplicada aos mais pobres, aos mais humildes, porque escribas e fariseus aplicavam quando lhe era conveniente. Aquilo que era bom para ele ia lá e falava, bom, mas isso aqui, eu sou escriba, isso aqui para mim não pega nada na gíria de hoje. Porém, você, viúva, órfão, você trabalhador ali, você tem que olha, se você não seguir essa lei aqui, você está perdido, você está nas minhas mãos. E Jesus, na época, no momento certo, ele desafiou e colocou o seguinte para nós hoje, que a fé é um grau maior e melhor do que a lei. E eu quero dizer o seguinte, é muito mais complicado. Uma coisa é a lei, você está lá tudo escrito, você não deve fazer isso, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fazer isso aqui, é a lei. Porém, viver a fé é muito mais forte, é muito mais complicado, é muito mais, como é que eu posso dizer, é muito mais difícil de cumprir, mas é maravilhoso de cumprir. Porque com a fé a gente tem livre acesso ao Senhor. Com a fé nós temos a graça que vem de uma forma maravilhosa. A fé, ela vem pela palavra. A graça vem pela fé. A fé, a graça de quem? A graça de Jesus Cristo. Então, palavra, fé, graça, Cristo. Tendo essas quatro, podemos dar louvor ao Senhor. Podemos glorificar ao Senhor. E eu queria também, para passar para a segunda parte, lembrar de uma outra música. Eu não consegui, talvez os músicos saibam quem foi o autor, é aquela música Firmeza na Fé, que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé, o meu amor,
estão firmados no Senhor. Vamos repetir? A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então, se vocês souberem o autor, me passe, que eu não lembro. Mas a mensagem é clara. A minha fé e o meu amor estão firmados só numa pessoa. Não estão firmados em homens, não estão firmados em obras, não estão firmados em mídia, não estão firmados em influencer, em coaches e nada. Está firmado no Senhor, naquele que o seu sangue derramou por cada um de nós. Amém? Amém. Bom, para a nossa próxima meditação, são 3. Eu queria falar do texto de Mateus 19, do versos 13 ao 15, que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusessem mãos e orassem. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, lhe disse: deixai os pequeninos e não vos estorveis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E aí eu queria falar que Betel, tanto quanto esta igreja, Betel é uma obra de fé, de pessoas que Jesus levantou, tal qual levantou pessoas para que fizesse a pedra fundamental dessa igreja. Também Betel foi uma bênção que o Senhor nos deu, através de homens e homens de fé. E eu quero lembrar do primeiro homem, o reverendo Otoniel de Campos Mota. Quero lembrar que, tal qual nós passamos recentemente por uma pandemia, em 1920, houve a chamada gripe espanhola, onde muitas pessoas morreram. E aí ficaram órfãos, ficaram idosos abandonados, e a situação era muito complicada. E Deus não abandona os seus, nunca abandonou, nunca deixou de levantar pessoas que olhassem pelos seus. E aí, o reverendo Otoniel de Campos Mota, lá em Campinas, ele estava na igreja lá, pastoreando a igreja lá, ele levou ao sínodo a possibilidade de construir, de ter um orfanato. E o sínodo aprovou e compraram a chamada Fazenda Quilombo, lá em Campinas. E ali começaram a trazer crianças e idosos abandonados. E ali começaram aquele trabalho de fé, trabalho de coragem, trabalho de luta. E aí foram trazendo as crianças, os idosos. Então se chamava Orfanato Betel. Só que o Orfanato Betel ficava num local distante. Hoje esse local é Paulínia, não é mais Campinas. Ele ficava muito longe do centro, de escola, de igreja. E aí, por bem, resolveram vender a Fazenda Quilombo e comprar o que chamou depois de Chácara Betel. E veio com o seguinte nome que era escrito na frente: Betel, Lar da Igreja. Em 1947, instalou aqui em Sorocaba Betel, Lar da Igreja. E ali, durante anos, foi feito o trabalho com as crianças, né? Ali era só meninos na época, não havia meninas. Eram meninos que eram trazidos por várias igrejas, principalmente São Paulo, vinha muitas crianças de lá. E com o passar do tempo, nós chegamos a abrigar ali entre 80 a 90 crianças por período, né? E o tempo foi passando, e Betel, além
de ser um orfanato, era um local muito visitado pelas igrejas. Então tinha 1º de maio, aquele momento em que reuniam várias igrejas e ali as pessoas se confraternizavam. Porém, passado o tempo, chegou a época de mudança. Na nossa vida nós temos momentos de mudança, temos que nos preparar para a mudança. E a mudança ocorreu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aconteceu no ano de 1990. Em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas pessoas ainda hoje criticam parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós temos que entender que foi uma parte de rompimento dos velhos estatutos, onde a criança não tinha quase nenhum direito e também não tinha deveres. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela trouxe direitos e deveres, mas a gente se mistura muito achando que tem mais direito do que deveres. Porém, os deveres não é tanto da criança, os deveres é do Estado, porque o Estado tem que dar conta dessas crianças. Então, quando uma criança é abandonada, quando uma criança tem problemas de alimentação, porque a família tem dificuldade, quem tem que cuidar disso daí é o Estado. Só que o Estado não tem capacidade, e aí o Estado tem que colocar instituições como Betel. E Betel resolve também mudar, né? Mas eu queria, antes de falar dessa mudança, eu queria lembrar de 2 personagens muito importantes para Betel. Um é o Carlos Reneg e o outro é a Hilda Pio, a gente chamava carinhosamente de Dona Hilda. São 2 pessoas que deram uma mobilidade maior a Betel, que deram conhecimento de Betel às igrejas, que defendia Betel nos concílios da igreja. E eu queria lembrar também de uma passagem que a Dona Hilda contou para mim, que remete muito à questão da reforma. Ela, certa vez, já era uma missionária muito conhecida, foi visitar uma aldeia onde estava sendo evangelizado. Então tinha lá o missionário, né, responsável por aquele ponto nos indígenas, e ela foi convidada e esteve lá. E para a tristeza dela, o missionário na pregação pregou em latim para os índios. E ali está aquele monte de índios sentados, né, não entendia nada, então, e ele, por saber da missionária, né, da importância dela, resolveu pregar em latim. Leu o texto em latim, pregou em latim, que maravilha, que beleza. Aí quando ela saiu, lógico, fica um pouquinho, conversa um pouquinho, depois ela pegou a estrada e viu vários índios que haviam sido, que estavam ali naquela pregação, bêbados ao longo da estrada. E aí ela pergunta, parece que voltamos aos tempos antes da reforma, onde a palavra empregada era uma palavra que não era para o povo entender. A palavra empregada, ela não era uma palavra de fé, era uma palavra também que não levava a Cristo, e muito menos a graça de Cristo. Era uma palavra totalmente descabida para aquele momento. Então, queridos, a reforma, como eu falei, ela tem que ser atualizada de tempo em tempo. E para concluir essa parte de Betel, então nós também contratamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, contratamos a missionária Cássia Ciano,
que transformou Betel de um orfanato para casas lares. Qual a importância dessa mudança? Porque um orfanato não tinha o que nós temos hoje, a mãe social. A pessoa que está junto com as crianças, que conhece as crianças, que vive o dia a dia com as crianças, que sabe receber a criança, que entende as dificuldades que ela passou e é aquela que vai ajudar. Não significa que as coisas serão fáceis, né? Então, temos a mãe aqui de Betel. Não significa que vai passar a mão na cabeça de cada criança, não é, Paula? Não, então. Significa que vai dar amor, mas também vai dar responsabilidade. Não significa que a criança vai ter tudo, mas ela vai ter o essencial para a vida dela. Não significa que ela não vai conhecer a Cristo. Sim, ela vai ter os ensinamentos. Então, é o que ela falou. Frequenta a igreja, ouve a palavra. Então, a nossa atividade lá é receber, é entender o que se passa por cada um, porque cada criança tem a sua dificuldade individual. Cada criança que nós recebemos, o adolescente, passou por uma experiência que ninguém gostaria de passar. Ninguém. São experiências de vida marcantes. E o que nós temos que fazer? Nós temos que acolher. A palavra agora não é internar. Ninguém interna criança. A gente acolhe. A gente traz para si as dificuldades, traz para si os desejos dela e tenta fazer com que ela tenha uma nova vida. Nós colocamos a chamada semente no coração dela. Colocamos a sementinha e esperamos que o Senhor faça com que essa semente cresça e que ela possa se desenvolver, que ela possa ser uma boa cidadã e principalmente que ela faça parte do reino de Deus. Para terminar mesmo, eu queria citar uma música do pastor Mário Edson, compositor. Nós tivemos aqui recentemente com o grupo A Semente, e ele fala assim, numa das músicas, já ia pegar a música errada aqui: se viver é estar perdido num deserto para viver, quero a morte. Se viver é estar vencido e aceitar um pão qualquer, eu quero a morte. Se viver é estar iludido e aceitar um Deus qualquer, eu quero a morte. Por quê? Porque Cristo é vivo e me leva aonde vai a minha fé. E a pergunta que eu deixo para mim e para vocês é: aonde vai levar a fé de cada um? Se Cristo é vivo e Cristo é vivo, eu quero saber de cada um e de mim mesmo, olhando no espelho, aonde eu sei que Ele me leva, aonde vai a minha fé. Que possamos então, mediante a palavra do Senhor, olhar para dentro de cada um e perguntar: aonde vai levar a minha fé em Cristo? É porque Jesus morreu na cruz. Perfeitamente, Paula, muito obrigado. Que Jesus morreu na cruz e não morreu à toa. Ele morreu só por morrer. E, bem lembrado, Paula, quando Jesus estava lá, os meus pecados estavam com Ele. Por quê? Porque a minha fé é essa: que eu, sabendo dos meus defeitos, sabendo das minhas dificuldades, sabendo da minha pequenez, eu coloco em Jesus a minha confiança. E a confiança significa fé. E a fé, ela pode nos levar a um bom lugar, a morada com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado.